Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Marcos Torres falando, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu faço análises, tenho alguns tutoriais e também tenho um podcast chamado Art Hacks, em que eu convido várias pessoas do meio de arte digital para conversar sobre suas trajetórias e também sobre atualidades. Bom, hoje é dia de análise e o jogo de hoje que a gente vai analisar é o Within, gente. E principalmente porque eu já tinha em mente ele, mas ironicamente nesse momento que a gente está falando aqui, eu acho que a Epic está disponibilizando o 1 e o 2 de graça. Não sei se agora tá só o 2, mas enfim, tava um tempinho atrás. E cara, é um jogo que eu acho muito interessante, assim, justamente porque ele vem de um dos criadores lá do Resident Evil. E é uma visão nova, mas de alguém que já, digamos assim, tava muito mais conceituado dentro da indústria japonesa nesse sentido, né? Então, ele teve essa chance de poder criar isso, criar o próprio estúdio, que eu acho que é o Tango, e teve essa parte da Bethesda que fez a publicação deles aqui para essa parte do Ocidente e tudo mais. E, cara, muitas comparações foram feitas na hora, assim, quando saiu, no sentido de, bom, é um novo Resident Evil, é melhor que Resident Evil, é mais assustador, não é? Eu acho que o Within, ele é um jogo próprio, assim, sabe? Ele tem, claro, inspirações inegáveis, ainda mais, tipo, se tratando do fato de que o Resident Evil foi um jogo muito influente nessa parte do horror, assim como Silent Hill e tudo mais, mas eu sinto que ele consegue misturar muitas coisas e ele tem uma linguagem muito própria, assim, em termos de direção de arte. Bom, essa aqui acho que é a splash art que eles usaram muito para vender o jogo, né? Que a gente tem o personagem principal, eu não lembro se acho que é o Sebastian isso. E esse cara que atrás com essa cabeça de cofre aqui, que parece uma pegada meio Pyramid Head, né, do Silent Hill, mas ao mesmo tempo tem essa coisa mais, sei lá, quase meio jogos mortais. O jogo em si tem uma pegada meio assim, até nessa coisa de armadilhas e tudo mais, e os cenários ser meio gore. E, bom, vamos continuar aqui então, vamos só seguindo. Bom, o Sebastian aqui, como dá pra ver, tem umas explorações que eles fizeram inicialmente. Dá pra ver que eles tinham uma ideia até de fazer uma coisa mais, talvez um soldado, algo assim, ou talvez uma pegada um pouquinho mais vestida de terno, mas no fim das contas eles usaram essa versão que ele tem esse coletinho com essa roupa meio de detetive, mas acho que funciona muito bem. Isso aqui é até uma coisa que depois o personagem adquire para poder carregar a espingarda e tudo mais, é tipo um coldrezão. E o que eu acho legal é que realmente tu tem uns photobashes aqui, tu tem coisas que são bem mais soltas. Claro, esse jogo eu não lembro exatamente de quando que ele foi liberado, se foi 2014 por aí. Então vamos pensar que demorou uns 3, 4 anos, esses conceitos são de 2010. Então, algumas coisas aqui, claro, hoje em dia não funcionariam tão bem, dependendo dos padrões de. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que isso é um jogo que foi desenvolvido lá no Japão, assim, os padrões para eles de concept são diferentes dos nossos, assim, no Ocidente. Eles costumam ter algumas pegadas um pouco mais soltas, assim, um pouco mais expressivo, podem pegar muito mais essa parte da ilustração até. Dá pra ver que aqui não tem photobash, é uma ilustração, assim, do Sebastião. E, cara, eu acho que funciona bem, dá pra entender muito bem o que são os elementos, os cintos, os coldres, a roupa em si. Realmente não me atentaria tanto à anatomia, algumas questões desse tipo, e muito mais pensar o personagem em si. Até o rosto dele, na verdade, se vocês olharem bem, parece até um pouco meio numa pegada quase um anime um pouco mais adulto, assim, né? Interessante isso. Aqui a gente tem umas outras explorações que foram feitas para a roupa dele, até como é que seria corte de cabelo. Novamente, interessante essas botas, né? Essa abertura de botas que, na verdade, quando a gente pensa, às vezes, esses personagens, claro, para um jogo realista, muitas vezes tenta-se ficar num lugar mais comum de referências reais, né? Mas aqui eles tentaram, talvez, dar uma extrapoladinha. Interessante ver esse tipo de coisa. E esse foi o personagem final que ficou pro Sebastian. Dá pra ver que ele ficou muito próximo daquele outro concept. A gente tem aqui o coletinho, tem os coldres, bem bonitinhos para as pistolas e as outras coisas. Acho que ficou bem interessante, na verdade, esse tipo de roupa assim para ele, quando a gente vê no resultado final. E aqui a gente tem uma outra personagem, eu não vou lembrar o nome dela, tá, gente? Faz um tempinho que eu joguei. Mas a mesma história, só que aqui parece que tem sido outro concept artist que fez. Dá pra ver que teve um uso bem agressivo aqui do Photobash, né? Tanto pra cá, pra essa insígnia, pra esse cinto, parece claramente que é uma foto coladinha. Até as calças dela, não duvido que isso aqui tenha sido retirado, sei lá, de uma foto e feito uma colagem, assim como tu vê o sapato, né? Assim, novamente, eu acho que é um jogo
de um tempo atrás, provavelmente a gente não pode querer botar no mesmo patamar de algumas entregas que a gente tem hoje em dia, mas ao mesmo tempo é muito sobre aquela coisa, quanto tempo se demora para fazer isso aqui. E às vezes é uma questão de um dia, sabe? Então são várias iterações e tu só tem que entregar uma final um pouquinho mais refinada, como dá pra ver aqui, nesses trajes, nessas iterações para roupa. A gente vê que ela teria um lenço inicialmente aqui, mas no fim acabaram optando por essa versão que ela usa só essa parte aqui usa só uma camisa, no caso, né? E tem outras roupas aqui, até outros cortes de cabelo, bem interessante isso. As explorações em preto e branco nessa hora eu acho muito importante, para justamente focar muito mais na forma e muito menos na cor e texturas, né? E aqui inicialmente ela era para ser uma detenta, pelo que eu entendi, mas ela acabou sendo uma detetive. Isso aqui é bem interessante. Alguém pode até dizer, poxa, mas isso aqui parece meio feio, né? Mas não, gente, isso aqui é basicamente exploração, cor, padronagem. Como dá pra ver, é quase como se fosse pegar uma silhueta, assim, sei lá, do Google e começar a montar, assim, recortar e botar bonitinho, sabe? E funciona muito bem, eu acho que dá pra entender muito bem quais são esses, sei lá, outfits, se quiser botar dessa maneira, tipo, roupas. Dá pra entender muito bem onde é que eles queriam chegar com esses tipos, assim, se é mais urbano, se é um pouquinho mais classudo, se é um pouquinho... tem até umas coisas meio estranhas aqui, mas, enfim, eu acho interessante. E aqui tá o design final, que ficou ela. Ela acabou usando essa roupa, digamos, um pouquinho... Eu não vou dizer que é formal, mas parece mais profissional, vamos botar assim, né? Chega a ter um salto, que eu acho meio engraçado, né, num jogo de ação, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de coisa que, bom, quiseram deixar ela com esse apelo, tudo bem. Hoje em dia eu acho que talvez botar uma personagem dessa com salto talvez não funcionaria, até por questões de coerência, né? O personagem correndo com salto é meio engraçado. Aqui a gente tem um photobash de uma dos personagens que aparece, que essa aqui eu acho que é uma clara referência a Silent Hill, que eles fazem dentro do próprio jogo, essa questão de ter a enfermeirazinha com o casaquinho vermelho. Eu acho interessante que é um photobash bem pegado aqui, mas obviamente eu acho que isso não desmerece o trabalho que eles estão fazendo aqui, principalmente porque como é um jogo que ele pesa muito nessa parte do realismo e da textura, é necessário ter esse tipo de photobash assim, em algum momento. Hoje em dia, claro, muitas vezes fariam até com um 3D de base ou algo do tipo, mas acho que já funciona bem. E aqui a gente tem as explorações para as roupas. Bem legal essa questão de enfatizar muito o contraste vermelho, branco e preto. Todas elas tu vê em algum ponto essas três cores assim. No fim das contas eles acabaram optando por, claro, ir com uma roupa um pouco mais próximo do que é o comum assim, né, do que seria o normal, uma roupa de enfermeira mais clássica, né? Mas é interessante ver que havia outras opções até com chapéu assim, né? Isso é bem peculiar. Continuando aqui, eu não lembro exatamente em que parte aparecia esses personagens, porque eu lembro que eles trabalham para uma organização. Eu tô tentando não dar spoilers, mas acho que vai ser meio difícil, né? Não. O que eu acho legal quando a gente pega uniformes assim que são mais militares ou com uma pegada mais de bélica, sei lá como é que a gente poderia dizer isso, é ver como é que funciona a iconografia, né? Tem esse símbolo que é usado muito, que é o pessoal da organização que, como é que eu posso dizer, controla essa entrada dentro do... é um dispositivo gigante, mas enfim, quem jogou sabe o que eu tô querendo dizer. E é interessante ver como é esse uso, assim, para exploração. Isso é a parte que eu achei mais interessante disso aqui, na verdade, não foi nem tanto esse photobash, foi essa questão aqui de, com silhuetas muito simples e essa discriminação muito simples de blocagem de luz aqui, tu já consegue dar uma noção, primeiro, da forma e, segundo, de como é que funciona essa distribuição de valores, né? Então, se vocês prestarem atenção aqui, eu acredito que isso daqui tem em torno de 4 cores. A gente tem um preto, a gente tem talvez um cinza mais escuro, bege mais escuro e um vermelho. 5 talvez. E com isso aqui já é o suficiente, sabe? Para poder passar essa ideia. Então, muito interessante como eles conseguiram blocar isso daqui. E aqui a gente tem o Keeper, que eu tinha falado ali no início, né, na capa. Bom, o Keeper, ele tem, claro, inspirações muito grandes nesses personagens mais clássicos de survival horror, mas ao mesmo tempo ele tenta ter uma coisa um pouco diferente, até pelo fato de que tem muita coisa rolando aqui, se tu olhar, né? Tipo, ele tem um martelo, ele tem esse saco de não sei o que com os pregos, que ele pode bater também,
E tem a cabeça dele, que é o ponto fraco, né? Mas tu tem que conseguir abrir isso daqui pra atirar nele. O design dele é bem detalhado, né? Vamos botar dessa maneira. Mas mesmo no detalhe, dá pra gente entender que existem áreas de respiro, como por exemplo esse avental aqui. Ele tem só a textura de sangue, mas de resto ele não tem um ruído, como a gente vê o ruído aqui, a gente vê ruído nas costas dele e vê aqui, sabe? Até as botas serem lisas, por exemplo, é uma maneira de tu conseguir deixar visualmente mais limpo, assim, para quem tá olhando, mesmo que a textura seja pesada, sabe? Então, existe hierarquia de detalhe mesmo quando a gente tem um jogo desses em que tem muitos detalhes aparecendo. Aqui a gente vê o modelo 3D dele, como é que ficou, e como dá pra ver, tipo, é bem liso esse avental, né? Quase como se fosse emborrachado. Que nem eu falei, eu acho que isso ajuda muito. Até a roupa dele também é mais simplificada, as botas, deixando os detalhes nas armas, na cabeça e nas costas. Aqui é como é que é a parte interna, né? Quando abre aquela partezinha, esses tentáculos que vêm e atacam, assim. Esse é um dos personagens mais interessantes, que eu acho que vendeu muito o jogo. Como é que era o nome dele? Não vou lembrar, gente, foi mal. Mas essa mocinha, né? Aqui ela tá sem cabelo, né? Tá bem interessante, né? Porque ela tem esses cabelos esvoaçantes aqui. E ela, basicamente, ela conjura do chão, assim, do nada, como se fosse uma Samara, assim, do chamado, né? E o que eu achei legal disso aqui foi justamente essa exploração para explicar a animação e as etapas, né? Como é que ela sai do chão, como é que saem os membros, até porque ela tem essa característica meio de aranha, assim, né? Ela tem seis. Aranha não tem seis patas, mas enfim. Ela tem mais membros do que o normal, né? E ela tem essa coisa de o cabelo também ter muito essa animação do próprio cabelo. Eu acho muito interessante, assim, quem puder dar uma olhada no jogo, assim, ver como é que isso foi executado. Depois eu achei realmente muito primoroso, porque te dá essa sensação de que é meio imprevisível, assim, tu não sabe de onde é que ela vai sair, sabe? Ah, aqui tem o design final dela, né? Como é que ficou no 3D e tudo mais. É bem creepy, né? Novamente. Mas ao mesmo tempo é um design que, novamente, existe uma hierarquia aqui, existe uma clara explicação de como é que funcionam as coisas. Eu acho que uma coisa que é sempre legal pensar, principalmente quando tu vai fazer coisas de terror ou coisas mais realistas, é entender como é que funciona a silhueta desse personagem. E assim, a gente consegue entender que ela tem seis membros, que tem um cabelo gigante, sabe? Então, isso torna ela icônica, de certa maneira, não torna tão genérica. Então, e claro, essas unhas gigantescas aqui, que parece o Zé do Caixão, né? Tem uns personagens no jogo que são como se fossem uns minions, assim. Eu não sei dizer exatamente se eles são zumbis ou algo assim, acho que não, até porque eles tentam separar essa questão do próprio Resident Evil para não ficar muito, né, próximo. Mas tem uma parte do jogo em que eles usam essas máscaras e eu acho muito interessante como criar essas variações, assim, porque acho que uma das piores coisas que tem quando tu tá jogando um jogo é tu ter aquela sensação de que, sei lá, teve um trabalho meio bobo, assim, por trás de, só trocou a cor, sabe? Então é legal ver como é que eles tiveram essas iterações para justamente é a mesma máscara, mas cada uma delas parece ter uma personalidade mais distinta, assim, não é só uma troca de cor, assim, às vezes é uma troca de traço, às vezes é um sangue a mais, às vezes é um rachado a mais, esse aqui tem até um cabelo, esse aqui tem cortado. Achei que isso aqui ficou bem interessante, assim, nesse sentido, para poder gerar essas variações aqui. E aqui a gente tem umas versões, né, em relação a sexo, altura, peso e também roupa, assim, e os adereços que vêm junto, assim, nesse sentido. Continuando aqui, esse é uma das criaturas que tem, né? Se eu não me engano, ela explode. E eu acho interessante que aqui tem claramente como é que funciona tanto a animação dela para poder sair do chão, né? Que é como se fosse um cadáver deitadinho. Daí ele pega, expande essa caixa torácica, começa a soltar essas bolhas e ele faz essa ponte, né? A posição de ponte. Até o nome dele mesmo é Bridge, né? Bom, baita photobash rolando aqui, mas acho que super funciona, gente. E aqui tem a posição que ele fica quando ele ataca, que ele fica plantando bananeira. É bem interessante isso, né? Mas olha que interessante, esse sketch aqui é o que me chama mais atenção nessa página. Olha como tem esse gestual muito simples, e só desse gestualzinho aqui, gente, eu consigo entender que é basicamente o que é. Esse inimigo, né, nessa posição de plantando bananeira, pegando a pessoa, sabe? Então, cara, às vezes
Esses sketchzinhos de guardanapo são mais preciosos do que a gente imagina, assim. A gente tem uma tendência muitas vezes é só prestar atenção nisso daqui, mas isso daqui é muito importante, porque isso daqui é a ideia. Isso aqui envolve muito o que é a execução final. Esse aqui é um dos bosses que aparece. Eu acho interessante que, claro, essa aqui é o photobest do que seria a versão final. Novamente, olha que interessante a iconografia do personagem em si, né? Ela é uma mulher de meia calça com salto, mas tu não consegue ver o resto do corpo, parece que elas são pernas gigantes em voltas desse véu com essa luz aqui, né? Que é como se fosse uma luz de... bem o Fresnel, parece um holofote isso. Então, quando a gente pensa numa silhueta, poxa, é algo tipo assim, sabe? Enfim, tá bem feio o que eu fiz, né? Mas eu digo no sentido de que tu consegue entender muito bem a silhueta desse personagem, tu não precisa, sei lá, ver ele com cores, poderia ver ele só uma silhueta preta, tu entenderia quem é. E aqui a gente tem uma exploração de como é que seria antes. Eu vou falar bem a real, eu acho que não é tão interessante. Eu acho que no fim, essa escolha final que eles fizeram funciona muito bem e realmente é muito mais marcante, assim, pra quem tá jogando. Aqui a gente tem uns outros inimigos. Eu não tô lembrando bem de cabeça como é que era esse boss, mas interessante essa coisa das correntes e tudo mais. Uma coisa que o Evil Within fez muito e pesou muito foi essa questão de conseguir puxar mais essa coisa, como é que eu posso dizer, grotesca, assim, que alguns jogos seguraram muito. Assim, ele é um jogo extremamente violento, vamos botar dessa maneira, assim. Até tenho medo que o YouTube faça alguma coisa, mas enfim. Uh, e a gente consegue ver que muito disso é colocado através também dos personagens, do que eles carregam, do que eles têm de adereços, assim. Então, em vez de focar, sei lá, na mutação, na pele e tudo mais, tem muito essa coisa de ter prego, ferro inserido de alguma maneira, algum tipo de armadilha, ou que nem nesse caso desse boss aqui, que é... Ele carrega essas pessoas como se tivesse um aparelho de tortura, vamos botar assim. Tem muito isso no jogo, né? Parece que muitas das coisas estão atreladas a esse tipo de aparência, vamos botar dessa maneira. Isso aqui eu acho que é um sketch. Isso aqui é um sketch do que seria o boss final. E alguém pode olhar e dizer: nossa, fez aqui com aquele brush quadradinho, né? E foi recortando para poder botar e fazer esse cérebro com um arame farpado. E aqui ele fez um photobash meio pesado, né? Mas assim, consigo entender. Consigo entender. Se tu chegasse pra mim e dissesse, olha, tive uma ideia muito boa. Se a gente tiver um cérebro gigante, o personagem vai lutar contra o boss, ele fica desse tamanho, ele tem uns fios que prendem ele. E é isso aí. E tu me mostrasse isso, total compreensível, sabe, gente? Novamente, concept art, a gente tem que sempre lembrar da palavra, né? É sobre conceito também. Não é tanto só sobre arte. É muito sobre conceito, é sobre uma ideia, tá bem clara. E tu possa explicar ela, assim, sabe? Se tu consegue explicar ela, demonstrar isso, seja num sketch ou numa coisa mais refinada, o que importa é ela ficar clara. Aqui a gente já tem um photobash, parece que até com um pouco de 3D, né, do que é esse boss final. Dá pra ver que essa parte aqui até foi pintada, foi simplificada, né, pra não ficar muito detalhado, né, porque ele tem essa parte presa naquele parte do cérebro. Mas aqui dá pra ver que parece um ZBrush até. Mas é interessante ver que eles fizeram isso aqui. E aqui umas explorações. Na verdade, acho que não é bem umas explorações, na verdade, gente. Posso me enganando. Mas que parece só as partes que são protegidas aqui. Ah, é isso mesmo. E que tu tem o personagem final que tu tem que enfrentar. Então tu tem que ir liberando esses anéis até soltar. Daí a gente começa a ver uma parte bem interessante desse jogo, porque eu ainda acho ele um jogo muito bonito, assim, do ponto de vista de cinematografia. E o que eu quero dizer por isso é a luz, a fotografia que a gente vê ali, é muito pensado quase como se fosse um filme, assim, sabe? Até na época foi muito criticado a questão deles usarem as barras, né, para fazer o que o pessoal chama de aspect ratio e forçar elas e tu não poder tirar elas e tu ficar, poxa, mas peraí, eu tenho uma tela wide, mesmo assim a barra vem, sabe? E eu acho que muito dessa escolha e também a escolha de ter um filtro de grão foi justamente para tentar causar essa imersão, assim, em quem tá vendo nesse sentido, sabe? E, cara, aqui o que eu poderia comentar é que, assim,
Tem problemas de escala? Tem problemas de algumas coisas, algumas inconsistências, a resolução de algumas coisas parece diferente das outras. Mas, novamente, às vezes é isso aqui, sabe? Às vezes tu tá produzindo vários e tu vai mostrar vários e a pessoa vai ver de longe. Então, tá tudo bem, sabe? Tipo, dá pra entender muito bem o que tá acontecendo nesse sentido. A gente tem mais algumas coisas aqui, esse corredorzinho aqui. Isso é muito importante, né? Acho que eu não canso de falar, que é o lance de tu ter uma aplicação do personagem numa vista de personagem. Então, o player view, como quiser chamar. Porque assim, tu pode fazer um baita cenário, tu pode fazer uma coisa trilegal ali, fazer uma ilustração muito boa, querendo mostrar a tua ideia, mas no fim das contas, boa parte do que vai fazer a decisão final de aquilo funcionar ou entrar dentro do jogo vai ser a aplicação disso. Então, quanto mais próximo de aplicação vocês conseguirem deixar o conceito de vocês, mais claro vai ficar e mais vocês vão conseguir vender essa ideia e provavelmente ela vai passar para o jogo final. Aqui acho que a gente tem mais uns cenáriozinhos. Essa tripinha aqui achei interessante porque parece até uns sketches mais rápidos nesse sentido, né? No sentido de, pô, vamos só fazer uma caixa aqui e vamos pegar, botar a silhueta do personagem aqui para dar uma sensação, né, de escala. Mas de resto é muito mais sobre mood, é muito mais sobre tu olhar de longe e entender, a luz vem daqui, tem luz aqui, sabe? Mesma coisa aqui, sabe? Olha que interessante esse sketch aqui. Eu imagino que muitas vezes essa é a ideia inicial que vai numa primeira reunião, assim, sabe? Bom, a gente vai ter essa parte aqui, vai ter tipo um hall aqui para baixo. Uma perspectiva bem simples, assim, bem feita à mão mesmo. Não chega nem a ter 3D. Essa exploração eu acho interessante porque muitas vezes é algo que acaba passando meio breve por quem joga, mas mesmo essas partes decorativas, como por exemplo essa parte aqui dessa porta, elas têm todo um pensamento por trás, né, de design. Principalmente na questão de fechar com a arquitetura e também fechar com uma questão de direção de arte do jogo. É bem difícil de dizer, assim, na real. Não consigo dizer de cabeça que estilo artístico eu diria que teria boa parte da influência no jogo, porque, como eu falei, ele tem muito essa inspiração em filmes de terror, como Jogos Mortais, filmes que vêm ali dessa época de 2010, né, que pesam bastante no gore. Mas ao mesmo tempo, as estruturas e tudo mais, não sei dizer se é um Art Deco, eu chutaria que sim, pela questão de tu ter essas retas e círculos. Mas ao mesmo tempo tenta puxar uma pegada industrial, né? Porque é tudo metálico, assim, sabe? Mas é bem interessante essa parte de terem feito esse detalhe, assim como a gente tem aqui também as portas, né? Coisa que não se fala tanto, né? Que tipos de portas? Que portas que ficam interessantes? Que portas ficam mais intimidadoras? Que portas vão ser necessárias? Questão de gameplay, é claro. Para o personagem passar ou para alguma coisa passar. Quais que instigam um pouco mais curiosidade, tem um apelo visual maior, como é o caso desses portões de ferro, certo? Aplicações em como é que é a entrada. Bem legal isso aqui, gente. É uma coisa que muitas vezes quem faz cenário tem que fazer. Muitas vezes é até interessante fazer isso antes de começar a montar todo o cenário, no caso. Vamos dizer, tu tem ali a famosa que chama caixa de sapato. Tu fez a tua caixinha de sapato. Daí, beleza, tu já tem as proporções, já tem mais ou menos uma blocagem. E daí, em vez de sair pintando e fazendo na mão as coisas, não, gente, tira um tempo e pensa como é que é essa face aqui. Ah, vai ter uma porta aqui, beleza. Então, vou pensar como é que é essa porta em separado, numa vista frontal como essa. Antes de já querer sair metendo bala, assim, sabe? Bom, vamos continuar aqui. Ah, legal. Esses aqui são os photobashes também. Bem mais simples, dá pra ver até como é que encaixou umas silhuetas aqui, encaixou umas fotos, encaixou também... Opa, eu acho que eu tô riscando na layer errado. Encaixou umas fotos, provavelmente pro chão, daí aqui já pintou. Cara, isso aqui funciona. Tem problemas de escala? Tem, novamente. Tem problemas de proporção? Tem. Mas assim, eu vou olhar muitas vezes desse jeito aqui, porque tem um foco muito maior nessa questão da iluminação também, sabe? Muito interessante, na verdade, gente. Aqui já tem uma versão um pouquinho mais refinada. Novamente, tenha o player aqui, só para entender o que ele ocupa na tela. Acho que isso é uma coisa que eu não mencionei o suficiente, né? Mas muitos desses jogos que tem essa visão em terceira pessoa, over the shoulder, como chama, em cima do ombro, o player muitas vezes ocupa, sei lá, cara,
quase um terço da tela, tipo God of War, essas coisas, sabe? Então tu tem que entender o que tu vai estar cobrindo quando tu entra num cenário, assim, porque muitas vezes tu vai abrir a porta e o que vai estar aqui, sei lá, normalmente na esquerda, né? O que tá na esquerda? O que tá na esquerda, muitas vezes, num primeiro momento, não pode ser mais importante, tem que estar lá mais para trás. O que tá na direita, muitas vezes, tem que ser mais importante. Claro, isso vai depender de jogo para jogo, e muitos jogos te permitem fazer essa troca do ombro que tu tá atrás, como é o caso do Control. Aqui a gente tem um cenário, eu acho legal desse board aqui, no caso desse cenário que é tipo um abatedouro. Eu não lembro se essa é a parte que tu enfrenta aquele... Enfrenta não, tu encontra aquele boss que tem a serra elétrica. O que eu acho interessante é justamente esse sketch aqui, que como eu falei, essa aqui é a famosa caixa de sapato que eu chamo. Nem todo cenário é quadrado, né? Vamos deixar bem claro. Mas muitas vezes as salas, assim, coisas do tipo são. E às vezes a maneira como tu faz a separação dentro dos elementos da sala é através de objetos como estantes, como é o caso desse aqui, sabe? E, cara, isso aqui é muito bom para pensar level design, sabe? Então, claro, tu tem que pensar qual que é o mood, né? Nesse caso aqui. Mas tu também tem que pensar depois que tu já tem uma ideia de mood, como é que isso funciona. E depois que tu sabe como isso funciona, tu volta no mood e adequa. Beleza. Aqui a gente tem como é que seria o pátio. Olha como é solto essa pintura aqui, né? Pô, é só uns borrões aqui para entender que são arbustinhos. E, cara, funciona muito bem. Até essa questão da névoa, cara. Isso aqui, putz, é um brush que acho que todo mundo deve ter, assim, uns porozinhos. Mas já funciona. Me passa até uma sensação de aquarela, assim. Cara, eu achei muito boa essa pintura, sinceramente. Queria poder ter essa habilidade de resumo que essa pessoa teve aqui. Porque isso aqui ficou muito claro pra mim o que é, sabe? E aqui a gente já tem uma versão. Parece ter um photobash aqui da fachada, né? Como se fosse uma foto coladinha. E tu vê que, tipo, essa parte que já entra a perspectiva das laterais é muito simplificada. Dá pra ver aqui, ó. As janelinhas são literalmente pinceladinhas, né? E, cara, novamente, funciona, sabe? Aqui a gente tem uns sketches, parece ser... Ah, eu acho que é uma parte que tu vai pra fora da mansão. Quer dizer, não é mansão. Agora eu tô perdido. Não é bem uma mansão aquilo lá, ele é... Nossa, gente, tô perdido, mas enfim. Quando tu sai dessa parte, tu vai pra essa área de fora, tu tem essas explorações, e aqui eu acho bem interessante que tem quase que umas técnicas bem distintas. Tu tem desde uma coisa bem pintada aqui, essa estilização bem de keyframe, com poucos valores, né? Até já ter alguma coisa de photobash, como é o caso dessas duas aqui. E aqui parece ser bem mais pintado. Até tem um photobash aqui, mas acho que a pintura tá bem mais aparente nesse sentido, assim. E, cara, muito boas todas. Eu não tenho nada a declarar assim a respeito, porque, novamente, acho que funciona para compreender qual que é a sensação que tu quer passar nesse cenário novo, sabe? Isso aqui é interessante porque é uma das partes que tu passa e, novamente, deve ter tido uma parte de exploração para poder mostrar esse tipo de elementos, mostrar mais ou menos umas ideias, como é o caso dessas gaiolas, essa coisa de como é que é a temperatura de cor do ambiente, a hora do dia, né? Eu acho que é muito interessante mostrar, como esse caso aqui. Mas o que eu acho legal também são esses sketches um pouquinho mais descritivos, né? Para tu entender como é que funcionam as ruelas, como é que tu acessa, quantas casas tem. E aqui tu já tem uma vista mais ou menos do que seria de quando tu tá vendo de longe, talvez, ou só mostrando um aspecto do que é, sabe? Aqui não dá pra ver muito bem, mas, bom, acho que é uma pintura só pra fazer uma descrição geral dessa vila. Aqui tem uma pintura bem interessante de uma área interna, um pátio. Acho que eu sei onde é que acontece essa parte, uma parte de uma vilinha que tu passa. Assim, tem coisa aqui que não traduziram pro gameplay, mas, novamente, acho que isso aqui foi muito mais uma exploração para poder mostrar texturas, mostrar cores, mostrar elementos que podem estar se movendo, como é o caso desses pássaros aqui, desses corvos. Mostrar algum tipo de iconografia que te faça entender dentro do level onde é que tu tá, que no caso é essa estátua aqui, sabe? E isso, cara, isso funciona muito bem. Mesma coisa vale para essa imagem.
dá pra entender claramente onde é que eles querem chegar com isso daqui. E eu acho que vocês vão concordar. E a gente consegue ver claramente que tem uma trilha que corre aqui, vai pra cá, sobe e vai pra... Parece uma igreja lá em cima, né? Ao mesmo tempo que ele demonstra elementos do tipo, olha, vai ter lápides, vai ter árvores, vai ter tipo um penhasco para um mar aqui. Ele consegue mostrar também coisas que ficam interessantes da parte de fotografia e iconografia e também torna o momento mais marcante quando tu tá jogando ali, no sentido de, bom, tu tá, sei lá, cruzando essa trilhazinha aqui. E daí tu olha e tu sabe que essa não é só mais uma trilha randômica porque tu tem, sei lá, essa árvore caída, que é bem marcante. E lá mais na frente tu sabe que tu tá em outro ponto da trilha porque tu tem essa estátua de anjo bem alto. E claro, o ponto mais alto dessa, parece colina aqui, né? Tu tem a igreja lá no fundo. Então todas essas coisas elas colaboram muito, entende? Para justamente conseguir fazer com que tu tenha essa percepção de que tu não tá só andando num cenário que se repete as coisas, os elementos, sabe? É um cenário que ele pode ter repetição de elementos, mas esse tipo de iconografia faz com que torne a experiência menos entediante. Ah, e claro, a ponte. É uma transição, entende? Então, para jogos que são single player, nesse sentido, eu acho isso muito bom. Aqui mais umas explorações, parece uma parte de cripta, essas coisas assim, né? Ah, aquele anjo, eu acho que era aquela estátua que estava querendo aparecer antes. Aqui eu acho que é a entrada dessa igreja. Interessante. Gostei bastante dessa luz aqui, eu achei que ficou bem dramática. E aqui a gente tem um photobash com pintura, com um brush que eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Esse brush meio galhadinho. E novamente mostrando uma ideia, assim, mostrando uma sensação, assim. Tu tem até um personagenzinho aqui só pra dar escala. E assim, eu olharia dessa distância e consigo dizer que tá muito bom. E claro, quando a gente aproxima, a gente consegue ver que alguns detalhes estão um pouco mais grosseiros, mas no caso é muito mais sobre passar a luz, né? E aqui a gente tem uma outra com cores daí, né? Acho que é o mesmo lugar, tem essa parte com essa pontezinha aqui, mas já começa a passar uma ideia de luz, por exemplo, o que tem que receber luz também, né? Pra, em termos de level design, tu olhar e dizer, ah, não, eu tenho que ir lá, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não dá pra deixar de se enfatizar. Isso aqui é bem legal, que é um level que tem um estacionamento, e eu acho interessante ver como teve essa organização dos carros. Se fez aqui, claro, um photobash, só para aplicar bem rapidamente os carros, não ter que desenhar tudo. Mas o que importa realmente é conseguir só entender essa distribuição. Assim, tu tem os pilares, claro, dá pra ver aqui. E tu tem como que eles estão organizados para o player poder cruzar e ter um caminho que faça sentido. Porque acho que é muito comum, muitas vezes, quando o pessoal olha esses jogos, assim, que tem muitos detalhes, muita destruição, achar que tudo tá meio a bangu, sabe? E não, mesmo essa desorganização é organizada. Até mesmo, por exemplo, uma parte do jogo tem a cidade meio que revirada, assim, meio destruída, e tu literalmente pula de prédios em prédios, é uma coisa bem surtada, sabe? É bem interessante que até isso foi pensado, assim, sabe? Até isso tem um certo ritmo, entende? De como é que vai acontecer essa travessia, de como é que tem que ser a angulação dessas coisas para poder ficar claro pro player para onde é que ele tem que ir. É bem interessante. Claro, isso aqui são explorações iniciais, algumas delas não converteram bem exatamente assim, né, pro jogo, mas dá para entender mais ou menos qual que é a ideia. Ah, e aqui tu já começa a ter uns sketches em que mostram mais ou menos como é que funcionariam essas organizações. Claro, tá bem rafizão aqui, né? Mas eu acho que dá para entender onde é que eles querem chegar com isso, assim, até eles, sei lá, o player cruzando dentro de um túnel, vai ter uma cabeça pendurada. Isso é bem inicial, assim, mas eu acho que tem que ter esse tipo de RAF para poder ter esse tipo de organização lá na frente. Aqui já tem umas cenas mais 3D, né, do que fica o jogo. Como eu falei, é um jogo que pesa muito na textura, então tem que ter essa organização. Algumas armadilhas que tem no jogo, acho interessante trazer isso aqui, porque olha que interessante, ele usou basicamente um mesmo ângulo, mesmo corredor, assim, só para mostrar os diferentes VFX também, né, de como é que elas são usadas. E aqui continuando, a gente já tem um frame bonitão, assim, vamos botar mostrando como é que seria a cor, como é que seria a luz dessas armadilhas.
É uma coisa que precisa ser bem sinalizada, né? Porque senão parece que o jogo tá trapaceando, então acho interessante terem feito isso. Aqui tem como funciona um dispositivo. Ah, eu acho que são uns plugs que tu tem que colocar em algumas partes, em alguns puzzles, né? Tem umas interações aqui de como é que seriam as capinhas dessas conexões, né? E aqui tu tem meio que como se fosse um motor de como é que funciona isso. Acho que até um puzzle que tem, eu tô tentando lembrar agora de cabeça, mas só nas imagens tá difícil, mas interessante ver como é que ele já bota uma ideia de tipo, tem que empurrar pra cá. Ah, pois é. Fiquei um pouco perdido agora de lembrar, gente, desculpe. Bom, aqui a gente tem. Parece até um pouco storyboard isso aqui que a gente tá vendo. O que eu quero dizer por isso? Vocês têm aqui algumas distinções do tipo, olha como é que funciona os tiros congelantes, como é que funcionam os tiros perfurantes, como é que funcionam os tiros explosivos. E tudo isso aqui é da mesma arma, que no caso é uma besta que tu tem, assim, sabe? Então, pô, bem interessante ver como é estilizado, né? É só feito com valores e tudo mais, e eu consigo ter uma ideia de como é que funciona cada uma dessas armas, assim. Mesma coisa vale para isso daqui, que são algumas dinâmicas. Eu acho até interessante porque, por exemplo, aqui já até tem uma implicação de como é que funciona coisas em relação a UI. Tu vai selecionar o menu e daí tu vai ter, digamos aqui, uma indicação de onde tu vai parar a tua garrafa, né, que tu vai jogar de distração. Então, isso aqui já até envolve um pouco de interface. É bem interessante ver como é que eles pensaram isso daqui. Até me parece que se usou um filtro no 3D aqui para poder fazer e deixar mais estilizado. Mas assim, passa a ideia? Passa. Isso que importa. Bem legal aqui. A gente tem tipo uns posters meio fakes de filmes de terror, né? Então, eu acho que aqui entrega até algumas das referências que a gente acaba tendo dentro do jogo. E a gente tem até aqui o nosso querido Shinji Mikami, né? Que é um dos criadores do Resident Evil. Ele botou ele mesmo dentro do jogo. E filmes, por exemplo, o Serbian Psycho, no caso, talvez seja a referência àquele filme tenso lá, que, enfim, não quero nem citar. Raging Revolver, The Chapel. Eu não tô lembrando de cabeça agora. Black Her Curse. Tipo, o chamado, algo do tipo. Isso aqui parece Cabana do Medo. Assim, muito legal ver que eles fizeram esse tipo de coisa, assim, e botaram dentro do jogo, porque, de novo, são coisas que estão lá quase como se fossem easter eggs, né? Então, eu acho interessante quando conseguem fazer esse tipo de material e botar ali. Mas, bom, só para falar aqui também do Evil Within 2, rapidamente. Não achei tantas concept arts, infelizmente, né? Mas aqui tem umas e dá pra ver que, assim, de um tempo que saiu o outro, que foi 2014 até 2017, que eu acho que é quando saiu o segundo, a gente vê que a entrega de concept art é bem diferente. No outro a gente tinha muito mais pintado e tudo mais, até por questão da época. E aqui a gente já começa a ter bem mais photobash, bem mais 3D aplicado, como tu vê nessas cenas. Por exemplo, ele já tem até o personagem aqui 3D aplicado para mostrar mais ou menos como é que é a vista dele. E talvez até umas blocagens aí. É claro que tem os photobashs aqui e ali, mas dá para entender bem qual é essa cena. E assim, é uma entrega mais HD, vamos botar dessa maneira, né? Os detalhes são muito mais fortes, né? Que nem, por exemplo, nessa daqui, novamente, é um photobash, mas tu já tem um 3D misturado aqui, né, para fazer uma blocagem. O personagem em si, ele já é 3D. E claro, tu começa a botar alguns elementos mais fotográficos. O que eu acho interessante, por exemplo, isso daqui, que é um efeito de partícula já, digamos, seria um detalhe terciário numa imagem dessa, mas já teve essa necessidade, essa vontade de fazer isso para deixar um pouco mais próximo do que seria um acabamento final que se gostaria, certo? E, cara, o Evil Within 2 eu acho interessante, claro, falando do jogo, que ele é um jogo que ele tenta fazer algo diferente nesse sentido, ele tenta ser um jogo de terror de mundo aberto, pelo menos em partes aberto, né? Tentando ir em uma direção um pouco diferente do anterior, não no sentido de que, não vai ter alguns elementos, mas, tipo, ele tenta ter uma linguagem um pouco mais própria, assim, até na maneira como ele já criou essa linguagem de ter bastante gore, de ter bastante ferro, essa coisa meio... Até me lembra muito o filme Hellraiser, quem conhece já deve saber do que eu tô querendo dizer, essa coisa das correntes, sei lá, Portal do Inferno. Mas eles tentam
tem uma pegada um pouco diferente do primeiro, um pouco não tão pesado nas texturas, um pouco mais forte nessa parte da iluminação, assim, sabe? Esse Photobash aqui com 3D tá bem interessante, assim, né? Novamente, foco aqui. Eu até acho que tem bastante gaiola aqui, mas eu entendo o que eles quiseram fazer, claro. Eu acho que ficou bem interessante nesse sentido. Esse aqui tá sensacional, é uma parte do jogo. Vamos lá, um spoilerzinho. Mas tu vai pra essa parte de uma cidade, do acesso à cidade, essa cidade tá meio que fragmentada, então tipo, é muito doido que tu, sei lá, tu vê um pedaço da cidade aqui, tu vê outro pedaço da cidade lá e tu consegue ver de longe, assim. Então dá pra entender mais ou menos através disso daqui, sabe? Tipo, ficou muito interessante, bem expressivo. Essa, desculpa, é uma parte que tu acessa bastante, que é a delegacia de polícia, geralmente onde tu salva o jogo, faz os upgrades. Isso eu lembro de cabeça que acho que eu joguei, acho que foi ano passado, nem lembro direito, gente, acho que foi. E acho interessante ver esse sketch aqui do layout. Novamente, a nossa querida caixa de sapatos está aqui. Só para mostrar a distribuição das mesas e tudo mais. Essa parte aqui principal. E é uma parte bem pequena, assim, mas ela tá muito detalhada, ela tem várias coisas interagíveis, então, tipo, acho que é muito interessante essa parte do jogo em si. Opa! Aqui a gente tem essa personagem que não é a mesma exatamente, não consigo lembrar se é a mesma, se é a Laura, acho que é o nome, mas ela é muito parecida com aquela personagem que apareceu no primeiro jogo, que tinha, enfim, os 6 braços que eu mostrei agora há pouco. Assim, acho que não é, mas enfim. O que eu acho interessante dessa personagem aqui é que justamente tem uma pegada meio parecida, mas uma coisa que funciona diferente é a maneira como o vestido e o cabelo dela tem essa expressividade. Parece que eles estão flutuando, assim, tudo mais. E isso, novamente, faz uma iconografia bem distinta, assim. Tu tem os bracinhos compridos aqui, né? E tu tem essa questão do vestido ficar sempre muito em evidência, né? Então, cara, eu acho interessante. Não acho tão icônico quanto a outra, mas acho que ela também tem um design bem interessante, sim. Um dos bosses que tu enfrenta é uma câmera em formato de olho. É bem interessante a maneira como eles pensaram aqui de encaixar essa parte do diafragma da câmera. Tu tem que evitar ser visto por ele em várias partes. Tem que, no caso, fugir. E, cara, é bem legal isso aqui, na verdade, né? Da pupila contraindo como se fosse um diafragma de câmera. Acho muito bom, na verdade, esse design aqui. Eu acho muito interessante. Tem uma parte do jogo que tem essas contaminações aqui. É que a gente tem como se fosse uns... como se fosse uma evolução, parece. Algumas variações. Tá bem interessante esse Photobash. Tá bem detalhado, tá bem sharpening, né? Comparado com os do primeiro jogo. E aqui a gente também tem essa parte do boss final, que mostra como é que ele vai sendo destruído, essa parte aqui, no caso do abdômen, as outras partes que ele solta, como é que ele fica sem os braços. E claro, novamente, sempre com o personagem aqui aparecendo, né? Então eu imagino que às vezes pode ter sido até o caso deles estarem já desenvolvendo o personagem, várias outras coisas, e isso aqui ainda está em produção no meio. É bem comum, às vezes, algumas coisas que são mais do final do jogo estarem ainda sendo pensadas em etapa de concept, quando o jogo já está sendo desenvolvido já na parte 3D inicial. E para fechar, um propzinho, né? Gostei desse prop, achei que funcionou bem legal. É um Photobash aqui, para publicar essa tela. E aqui a gente tem um desenho estrutural, né? Só para poder mostrar para o modelador 3D como é que ele vai ter que fazer depois os volumes. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de compartilhar, dar like. Ajuda muito a esse tipo de conteúdo continuar sendo produzido por mim. E claro, se vocês quiserem aprender mais sobre Concept Arts, eu tenho um curso na Unhide School. Podem acessar para unhideschool.com. O nome do curso é Cenários Detalhados em 3D e 2D, que eu ensino como fazer cenários que podem ser usados para jogos, para animação. E, gente, eu acho que é isso aí. A gente se fala na próxima. Grande abraço e bom Halloween para vocês. Tchau, tchau.